Será que é possível construir casas para locação por diária e ainda fazer disso um negócio? Hoje a gente está aqui em Atibaia, a gente vai conhecer a Sandra, ela que trabalhava aí como engenheira agrônoma, trabalhava aí no mercado de onças, ela vai contar um pouco para a gente essa história, mas hoje ela empreende aqui no mercado imobiliário, construindo casas para locação, não locação tradicional, a locação por diária através de Airbnb. Vamos embora! E aí, Sandra? Oi, Diego, tudo bem? Como é que tá? Tudo bom? Fala aqui pra mim, como é que estamos? Na verdade, onde nós estamos em São Paulo? Bom, nós estamos aqui na cidade de Atibaia. Legal. Né? Lugar muito estratégico, na beira da Fernão Dias, com Sim. a Dom Pedro. E nós estamos muito próximo de São Paulo, né? Questão de 40 minutos de carro. Uma vez que você entrou na Fernão Dias, Sim. 40, 45 minutos a gente já... E Atibaia é um local que muita gente mora, né? Muita gente que trabalha em São Paulo Sim. gosta de morar em Atibaia porque tá Sim. perto de São Paulo e ao mesmo tempo tem a natureza. Mas essa casa aqui não é uma casa de moradia nem de locação tradicional. Sim, É uma casa que tu resolveu dela fazer um negócio. exatamente. Como é que surgiu essa ideia? Já tinha casa, era terreno? Como é que foi aí esse passo a passo? Então, na verdade, eu comprei um terreno aqui nesse bairro para Sim. fazer a minha casa há 10 anos atrás. Tá. E eu Então a gente não morava tá num aqui- condomínio fechado, a gente tá num bairro. É um loteamento. Certo. Tá? É um loteamento, mas é um lugar muito estratégico, muito interessante, Sim. porque é um loteamento que está encravado na montanha. Então Tá. ele é a última coisa, né? Você vê a cidade ao longe, ele Sim. fica bem alto Uhum. e ele está protegido aqui pela montanha, está Uhum. no pedra grande, então quer dizer, você não precisa pegar nem o carro, você sai andando na porta da casa, você já Sim. consegue pegar a trilha para pedra. Uhum. Mas enfim, eu cheguei aqui há 10 anos atrás, esse lugar era mais mato do que ele é hoje, né? Sim. Construí a minha casa e aí tinha um chalezinho aqui muito simplesinho e eu acabei comprando esse chalé já pensando em transformar numa coisa para outras pessoas que Tá. gostassem dessas experiências, né? Beleza, então na época, há 10 anos atrás, acho que estava começando essa história de Airbnb, né, locação, ou não? Já Sim. tinha esse mercado Não, o forte? Airbnb já existe há muito tempo, Então, mas fora do Brasil, aqui né? no Brasil ele pegou essa força nos últimos anos mesmo. Certo. Né? É porque não E- se falava tanto disso, né, como um Sim. negócio, né? Sim, sim. Bom, agora é uma coisa que Isso, todo as mundo pessoas fala. estão olhando como investimento, né? Exato, e aí tu já tinha essa ideia de transformar esse local num negócio. Sim, sim. Sempre foi a minha ideia construir isso para locação de temporada, né? Tá, Para dividir com outras pessoas essa mesma experiência que eu tinha, de poder Sim. sair andando da minha casa, subir a pedra, sim, estar num lugar que eu não preciso trancar a porta de casa, sim. né? Então, e aí eu tive uma ideia, fiz um pequeno projeto Uhum. e comecei a fazer a construção aqui. Boa. Tipo, Já tinha isso aqui, eu não tinha nada disso, pra gente ter uma aqui, ideia. na verdade, tinha um pequeno platôzinho, mas era tudo mato, tá? Tá, Era um platô bem pequeno, mas era tudo caído o terreno. entendi. E aí eu resolvi, logicamente, eu pensei na casa com base no terreno já existente, né? Sim. Então eu achei que seria uma boa fazer a parte social aqui, a parte da piscina. Uhum. E o chalé eu aproveitei muito. O primeiro arquiteto que eu Então trouxe vamos aqui... entrando aqui pra dar uma Vamos, olhada. vamos. Já tinha essa estrutura? Não, tinha, mas era muito diferente. Tá, né? era menor. Ele era menor e era um quadrado, era uma coisa de, sei lá, 30 metros quadrados. Só isso, Tá. nesse terreno gigantesco? Ele engraçado. tinha 30 metros embaixo, aí tinha uma escada caracol, Sim. muito complicada de subir, bem pequenininha. Não tinha banheiro em cima. Uhum. Inclusive, em cima o telhado era bem com uma caída bastante acentuada. A parede vinha só até a cintura. Uhum. Mas não tinha um banheiro lá em cima. Então, se Sim. acordasse no meio da noite, tinha que descer a escada caracol para... Enfim, era um chalé no meio do nada, coisa de E filme. muito simples também, Tá. né? Com telha Eternite, a porta Sim. sanfonada de plástico, aquele Engraçado. vidro canelado, Sim. sabe? De vitrô, Sim. de banheiro. Então, muito basicamente, tu botou no chão e levantou a casa. Exatamente. Inclusive, o primeiro arquiteto falou, não, põe no chão,
porque vai te limitar. E eu, Sim. na verdade, eu não cheguei a pôr no chão. Tá. Eu quebrei coisas, inclusive isso Botou aqui essa é viga, tudo né? novo, né? Então, Sim. essa viga, aquela viga de fora, para poder dar o suporte, né, estrutural. Uhum. Mas eu aproveitei algumas paredes, né? Legal. Essa laje aqui também de cima eu aproveitei. Legal. Mas eu aumentei bastante comparado com o que era. E dicas aí para quem está construindo a sua casa, pensa em alocar por temporada. A gente nota que a casa é incrível, é bonita, é confortável, mas ela tem menos elementos do que uma casa tradicional, né? Sim. Então o que é que tu poderia dizer em relação a uma casa normal, a decoração, por exemplo? O que é que você geralmente preza aí quando Sim. tem uma casa nesse estilo? Bom, em primeiro lugar, eu acho que em termos de decoração, seria o bom gosto, né? Sim. Então, lógico Tem que ter isso harmonia, é uma coisa, né? é uma coisa subjetiva. Né? Eu tenho um gosto, você tem outro. Eu gosto Sim. de almofada num padrão e você gosta da almofada em outra cor. Mas, de uma forma geral, eu acho que você precisa dar uma cara de casa. Sim. E ter o mínimo que a pessoa precisa para poder passar um fim de semana confortável. Sim. Né? Então, por exemplo, eu tenho cuidado de as taças são de vinho de cristal. Uhum. Né? Então tem aqueles detalhes, as coisas que ela vem, ela vai usar com conforto. Os meus lençóis são todos 400 fios, o pior deles tem 400 fios, todos Sim. de 100% algodão, engomadinho, bonitinho. Então a pessoa vem para cá e ela tem esse aconchego. Sim. Agora, para te dar um exemplo... Ao passo que também você não precisa ter, por exemplo, móveis assinados na casa para ser um diferencial. Exato, exatamente, né? exatamente. Então você investiu mais no edredom, por exemplo, muitas Sim. das vezes, do que numa cadeira. Sim, O que não é exatamente. tão comum numa casa convencional, Sim. né? Agora, por exemplo, se você olhar, não são móveis assinados, mas essa mesa, por exemplo, eu mandei fazer. Sim. Porque eu gosto do estilo dela, tá? Sim. Essa cadeira é uma cadeira a cadeira Diz, tá? Sim. Do Sérgio Rodrigues, é uma cadeira assinada. Sim. A questão é que esta cadeira em particular, a patente dela acabou de cair. Então Sim. tem pessoas que estão fazendo Estão reproduzindo, as né? réplicas, né? Sim. Mas é uma cadeira interessante. Mas, por exemplo, um detalhe para o pessoal. Se fosse uma casa convencional, aqui teria um tapete. Sim, sim. Na verdade, eu comecei a locação com a casa como se fosse para eu morar, né? Tá. Tinha um tapete muito bonitinho, era claro, inclusive. Só que o pessoal começou a me perguntar se podia trazer pet, se podia trazer cachorro. E aí o cachorro faz um xixi, você vai lá e limpa. Aí você vai e faz outro xixi, você vai lá e limpa. Aí chega uma hora que você tem que decidir se você quer uma casa para business, que Sim. vai te trazer clientes com uma frequência maior, Sim. porque muitos querem levar os cachorros, né? Sim. Os pais de pet hoje. E você não vai querer limitar para eles, né? Exatamente. Então agora eu tô para pôr um outro tapete aqui, mas vou pôr um tapete mais simples, entendeu? Sujou, tira e põe outro. Sujou, tira e põe outro. Porque Legal. realmente, no frio principalmente, né? Sim, é legal. Mas ela traz um conforto. Vamos olhar os quartos, que também eu noto que eles têm uma dimensão diferente do que seria uma casa comum, né? Sim. Esse banheiro aqui também é um charme. Cadê o Pedro? Pedro, pega aqui o banheiro, ó. Conta a história desse banheiro aí, Sandra, pro pessoal. Esse banheiro, na verdade, eu acabei modificando ele no meio da obra, né? Ele era para ser um banheiro convencional e ele tinha simplesmente um vitrô aqui. Sim. Só que justamente pensando nessa ideia de experiência, né? Então eu vinha no meio da obra e me metia aqui na coisa. Aí eu falei, dá pra gente fazer uma viga de forma que isso aqui fique vidro aberto? E aí ele falou, não, dá. E aí eu falei, então vamos fazer um muro de pedra e vamos pôr um pergolado. Eu fui olhando a coisa conforme a obra foi andando. Então, não é uma coisa muito comum, né? Sim. Mas eu fui modificando Alguns tanto arquitetos aqui não quanto... gostam também, que você vai se meter. O arquiteto não gosta, mas daí quando a casa está pronta, eles vêm aqui e falam, nossa, ficou muito melhor do que eu ia. Então, eu acho que também traz uma experiência incrível. E aí entra naquele ponto, Sandra, de que uma casa convencional muito provavelmente não teria um banheiro assim, né? Exato, Mas exatamente. como você está viajando, é uma experiência, um negócio diferente, Sim. se torna incrível. Até esse tipo de fechamento aqui, eles vieram e tiveram que dar uma estudada para ver, porque ela encaixa uma na outra. Enfim, tem um jeito certinho de fechar uma na outra e tal. E eles bolaram esse fecho especificamente para cá. Legal.
É porque na casa normal a gente sempre se pergunta, né? Não, Pô, logicamente. a criança, meu filho, ele vai ficar preso, vai acontecer alguma coisa, né? Exato. E aqui é o primeiro quarto, né? É uma suíte no pavimento térreo, né? Isso, Aqui é uma suíte no pavimento térreo e da mesma forma, né? Como na hora que você vai construir uma casa para vender, é interessante você ter uma suíte no pavimento térreo para um casal de idade e tal. No Airbnb é a mesma coisa. Sempre tem um casal de idosos que vai vir, de pais, né? Vem os filhos com as crianças e os avós. Sim. Então eles acabam ficando nessa suíte inferior aqui. E acho que também uma diferença de um quarto tradicional é você precisa ter só o básico para a pessoa dormir e também deixar a sua mala, né? Você não precisa ter tanta decoração, você não precisa ter tanto armário. Em teoria, na planta, ele foi pensado para fazer um armário embutido. Sim, né? Exato. Mas eu acho que ficou mais charmoso assim, ninguém vem. Porque você vai passar 2 dias num lugar, você não quer tirar tudo da mala. Então você põe aqui, ou então pode tirar também. Sim. A suíte de cima eu fiz uma arara aberta, assim, se ela quiser tirar alguma coisa. Inclusive eu tenho hóspedes recorrentes que vem todos os anos. Legal. E aí, quando eles vêm, eles me pedem para ter certeza que eu vou deixar ferro de passar roupa, porque eles ficam um período mais comprido. Legal. Então, eles gostam. Então, é bom ter um cabide e tal. Vamos lá em cima, então, dar uma olhadinha. Vamos. Né? Aqui, ó, é uma coisa super simples, tá? Sim. Mas o pessoal pode deixar a mala quando quiser. Acho que a decoração também, né, da cama, ela é importante, né, o cheiro, toda essa parte de experiência, acho que tu se preocupa com ela, né, também. Ah, sim, é importante. Na verdade, até antes dos hóspedes entrarem, a gente vem aqui, põe aquele cheirinho. Isso é tu que faz? Então, tem coisas que sou eu que faço e coisas eu delego, né? Então, a parte da limpeza e tudo mais, eu tenho uma equipe, tanto eu tenho o piscineiro, o jardineiro, a faxineira. Como qualquer casa que tem que tomar conta. Como qualquer casa, mas a parte da recepção dos hóspedes, tu gosta por de fazer. exemplo, porque faz uma diferença, né? Então, por exemplo, você chega aqui, eu tenho uma faxineira que trabalha comigo há muitos anos, então ela tem uma certa liberdade comigo. Tá. E às vezes, quando eu estava ensinando, eu chego aqui, eu passo a mão, eu arrumo, e ela fala, tá bom, menina, que tanto alisa, eles não vão nem ver. E aí eu falo, vão sim, né? Porque a experiência é aquela primeira impressão, né? É lógico. Então, e aí eu venho, ponho o cheirinho no lugar e tudo mais, faço questão de deixar um negócio para eles, enfim, uma plantinha, uma coisa. Tu recebe as pessoas também, não? Quando eu comecei, eu recebia as pessoas, sempre, tá? E eu mostrava os detalhes da casa e tal, e aí eu comecei a perceber que nem todo mundo quer ser recebido por uma pessoa. É verdade. O pessoal quer um cofre de chaves e quer entrar. Então eu sou muito... vai de acordo com o hóspede. Eu já notei isso, eu como cliente na Europa, uma vez eu fui recebido, o proprietário ficou lá pra me receber, eu achei muito estranho. Fiquei meio com medo, assim, sabe? Um negócio meio estranho. Sim. E em outros locais nunca foi só a chave, pegar lá e entrar. E aí eu senti uma experiência estranha. Eu já tive algumas experiências em que as pessoas me convidaram. Sim. Sandra, nós estamos fazendo um fondue aqui, você quer vir aqui com a gente? É porque tu já contou que mora aqui e tudo mais, né? Eu tenho essa experiência desse trabalho com as onças, morei no Alasca, então o pessoal quer ouvir a conversa. É legal mesmo. Né? Então a gente já participei, tomar vinho na roda no fogo de chão com os hóspedes, então vai assim muito do da hóspede. pessoa, né? E deu sentir também, né? Sim. A grande maioria eles entram e às vezes eles me perguntam, assim, normalmente a gente se comunica pela plataforma, mas também pelo Airbnb. Sim. Pelo WhatsApp, exato. Então, se a pessoa tem alguma dúvida, alguma coisa, e aí você vai sentindo quem é mais de papo, quem é menos. Sim. Então, se você for olhar as avaliações lá na minha página do Airbnb, tem gente que fala, nossa, batemos um papão com a Sandra, foi super agradável, ela deixou a gente à vontade, nós vamos voltar com certeza. Sim. E tem gente que eu nunca nem vi o rosto, nem sei como é que... Né? Então... E esse outro banheiro aqui também tem outro detalhe, né? Outra experiência, né? Esse eu tentei também... Uma coisa diferente, por exemplo, da casa comum, você já não tem o armário aqui embaixo, né? Sim, exato. Poderia até ter, né? Talvez uma bancadinha de madeira para a pessoa deixar
Sim. Mas o investimento em marcenaria numa casa como essa é muito menor, né? Exatamente. Então você vai pôr as coisas na balança e vai ver o que faz mais sentido, Sim, né? Para porque tranquilamente em uma casa como essa você gastaria mais de 100 mil só para fazer armário na casa toda, né? Sem dúvida. E aqui, ó, pessoal, ela colocou uma clarabóia, né? E aqui também acende, né, Sandra? Aqui Sim, eu lado. coloquei no terreno, ali na mata, coloquei luzes para iluminar as árvores. Então, à noite é uma experiência muito gostosa, porque você está aqui no banheiro Sim. e você acende as árvores e, inclusive, na noite de lua cheia, você pode tomar banho de lua. Então, é bem agradável. Caramba! Pessoal, vai ter muita gente do MCF alugando teu chalé. E olha, vamos fazer o seguinte, quem vier através de indicação do MCF tem um desconto bacana. Boa! Tá? Olha aí, Pedro. Aproveitar. Tu já vem comemorar tua lua de mel aqui, Pedro. Aqui é um local legal, tá? Pra passar lua de mel. E aqui, Sandra, a gente tem uma varanda, né? Também aqui ele tem uma vista bem bacana da cidade, né? Fica tudo iluminado, a vista da cidade. E uma coisa que eu sempre falo para os hóspedes, né? Mesmo quando não está a lua cheia, eu sempre falo para eles, eu falo, gente, porque a piscina é iluminada, o jardim tem várias luzinhas nas pedras, nas plantas e tal, mas eu sempre falo, experimentem apagar todas as luzes, porque muita gente está na cidade e a gente se esquece de viver o que a natureza nos proporciona. Então, por exemplo, esse céu estrelado, sabe, você senta ali no fogo de chão, olhar para o céu, sem contar que a própria luz da cidade já ilumina um pouco aqui. Então, se você apagar tudo, fica um ambiente super gostoso. Legal. No calor, você pode ficar à noite na piscina tomando um vinhozinho, olhando a vista da cidade. Ficou um ambiente gostoso. Fala uma coisa pro pessoal, Atibaia é uma cidade que também é conhecida por ter muitos hotéis, né? A gente tem vários resorts aqui em Atibaia e acho que o pessoal do Brasil todo conhece. Como é o clima daqui? Porque eu noto, pelo pouco que eu venho, que sempre tá muito confortável. Mesmo quando é calor, tá legal, tá frio hoje, não tá tão frio. Como é essa questão de Atibaia, hein? Atibaia é considerado o segundo melhor clima do mundo, né? Sim. Na verdade, assim, o clima é muito gostoso. As pessoas pensam, mas é frio em Atibaia, você tá alto, nessa casa é fria. Os últimos hóspedes vieram e falaram, nossa, mas não tá frio aqui. Sim. Atibaia é super agradável. Sim. O tempo é super agradável, no frio não é tão frio, no calor aqui fica super agradável. Sim. A gente tem o pôr do sol também que cai pra cá, Não, né? aqui o final de tarde nessa casa assim, modéstia à parte, é uma coisa sensacional, porque o sol se põe exatamente ali. Então isso aqui fica com aquela luz dourada de final de tarde, o sol fica refletido na piscina. Fica muito bonito. E aqui também uma coisa positiva é que se você olhar numa escala mais macro, se você sair do mapa e der um zoom para o espaço, você vai entender que Atibaia, ela está protegida, porque você tem toda a zona, a Serra da Cantareira, tá? Então você tem a Serra da Cantareira protegendo a cidade da poluição de São Paulo, funcionando como um filtro. Você tem a Serra do Itapetinga, que é essa montanha aqui. Você tem a Floresta Estadual de Guarulhos, tá? Enfim, é um lugar que está relativamente protegido, né? A cidade está crescendo bastante, um pouco até rápido demais para o meu gosto, mas então assim, eu faço parte do Condema também, então a gente tem uma ideia de como é que está funcionando, né? Com o Conselho de Defesa do Meio Ambiente. Legal. Então a gente tem muita, ela está crescendo bastante e as árvores estão sendo derrubadas e tal, mas esse bairro é bem interessante, é um lugar bem especial. Mas não apenas a casa, a gente ainda tem alguns elementos que tu trouxe, que foram aquela edícula com o forno para pizza. Eu vejo o fogo de chão ali, que eu tenho até dúvida, como é que liga aquele negócio? Porque eu sou de Recife, então lá já é calor, lá não existe fogo de chão. Não, liga e liga bastante. É o que? Pega lenha, joga ali? Lenha, normal. Tá. E a experiência gostosa de você sentar no fogo. Não, eu imagino que seja. É que eu nunca passei por isso. De onde eu vim não existe isso. Inclusive, na época do inverno, aqui aluga direto. No verão e no inverno. E no inverno eu recebo os hóspedes, eu ponho uma mantinha pendurada em cada... Agora com chuva não dá, porque o inverno de São Paulo, para quem não conhece, não chove.
Aqui chove no verão, que é um negócio que pra mim não faz tanto sentido. É o contrário, né? Não é? E ainda tem uma quadra de beach tênis. Qual é a história daquela quadra ali? E agrega valor, o pessoal gosta? Ah, sim, com certeza. Muitos que mandam alguma consulta no Airbnb, eles perguntam, e a quadra, como é que é? E você tem raquete, já tem bolinha, tem tudo. Né? Temos raquete, temos bolinha, dá para transformar numa quadra de de futevôlei também, né? Então o pessoal gosta. O pessoal gosta. Ali, na verdade, eu ia fazer um campinho, né? Um campinho de futebol, uma coisa assim. Depois que estava pronto o portão, eu pedi para vir a Bobcat, que é pequenininha. E aí a Bobcat começou a puxar a terra, ela tirou a terra lá de trás, começou a puxar a terra, e essa terra que ela foi jogando foi ficando amontoada ali. Foi esparramando, né? Foi esse monte que vocês estão vendo aqui, porque isso aqui era uma caída até lá embaixo, né? Sim. E aí eu já fui olhando, eu falei, nossa, isso aqui tá muito charmoso. Já estava em alta o beach tênis, não? Já. A quadrinha é nova. É relativamente nova. Ela foi feita depois, né? No eu começo eu ia achei ser um charmoso, campinho. tá? Não, foi gostoso. O pessoal gosta, principalmente no calor. Ali é o quê? Um mirante? Ali, na verdade, é o seguinte, eu queria uma área para aproveitar a água da chuva, porque o telhado aqui é muito... são 2 panos de vidro com uma boa inclinação. Então eu queria aproveitar a água, aí eu fiz um lugar e eu queria uma cisterna, mas não era uma cisterna enterrada. Então eu subi aquilo ali, lá embaixo, por fora você vai ver, tem 2 caixas de 2.500 litros cada. Não, 2 caixas de 5.000. Né? Então eu tenho mais 10 mil litros de água. Eu ia fazer uma pequena horta do lado de baixo, tá? Para o pessoal vir aqui e ter a experiência completa. Né? Se quiser colher a salada na horta, na hora. Aqui enche de acerola, manga, enche de manga. Na época certa, os hóspedes se esbaldam aqui com... Que legal. E a ideia, ali ainda estou pensando o que eu vou fazer. Eu fiz o deck ali só para cobrir a caixa d'água. Sim, entendi. Mas eu vou talvez pôr uma mesa, fazer um lounge, fazer alguma coisa ali, pôr umas lanternas de chão. Sim. Não, com certeza você vai ter talvez uma boa ideia. Talvez uma área para fazer uma massagem para o hóspede que queira, né? É, legal. Eventualmente. Essa árvore aqui, qual é? É um pinheiro. É um pinheiro? Essa não é nativa, na verdade. Ela é uma árvore que, inclusive, alguns vizinhos aí já estavam, vai cair em cima da casa e tal. Eu falei, de jeito nenhum. Porque aqui venta bastante. Entendi. Mas ela já tem quantos anos ela tem Isso, aí? Tem muitos anos. Eu falei, não, de jeito nenhum. Inclusive, ela é um charme, né? Porque ela dá aquela cara de montanha. Com certeza, e tá dentro do teu terreno. E você consegue ver o sol ali atrás, do lado e tal. Então, pô... A minha ideia inicial, eu ia fazer uma casinha na árvore ali em cima. Ixi, então eu ia fazer era legal, tá? Fazer uma ponte têncil do fogo de chão ali e em cima do pé de manga fazer um tablado pendurado. Isso aí vai ser legal. É que assim, essa já tá, né? Agora a ideia é fazer outra casa lá, depois outra casa lá, depois outra casa lá. E agora você convence a gente, né, Diego? Vamos por partes, né? Estamos crescendo. Porque a gente tem que ir por vídeos. Esse vídeo foi dessa casa. Depois a gente vem pro outro vídeo do outro terreno, da outra casa. Porque senão fica um vídeo não tem graça, né? Não, e se Deus quiser vai dar tudo certo e a gente vai usar as suas... Não, tu já tá com mais terreno, não tá? Com mais terreno pra fazer casa? Tenho, sim. Tenho mais 2 terrenos. Então depois a gente conta a história desse. Mas ali, ó, pra gente fechar com chave de ouro, tem a casa da Sandra, tá ali. Então, inclusive, né, ela fez o modelo do negócio dela, que eu acho bem bacana e acho que faz muito sentido perto de onde você mora, né? Sim. Não é um negócio que é distante, tu já morava aqui, tu já entendia como tava a região. Porque uma das coisas que eu noto, Sandra, que as pessoas às vezes têm dificuldade elas não sentem o que é a região para desenvolver o produto para a região. Então, pelo fato de você estar morando aqui, estar acompanhando e estar vivendo, você sabe o que é a demanda que existe para aquele lugar. É mais fácil do que quando você vai se aventurar num local que você não tem nem ideia de onde não é verdade? Sim, não, sem dúvida. Tanto para passar para os hóspedes as indicações de lugares legais na cidade que você não acha no Google. É verdade. Né? Coisas mais pessoais, o que você gosta de comer, tal lugar tem uma coisa que é maravilhosa, essas coisas, né, de quem é local, mas também com relação eu tô vendo, né, também não quero arriscar o meu negócio aqui, colocando gente que vai ficar no né, então
eu tô próxima relativamente, Qualquer coisa você consegue a pessoa, resolver, eu sempre né? falo, precisa de alguma coisa, não Sim. pode ficar à vontade, pode me ligar, se precisar de alguma coisa que você sentiu falta que eu posso trazer para você. Então eu sempre tento dar todo o suporte para os hóspedes de forma que eles se sintam bem. Ô Sandra, tu tem, Cuidados. além dessa, a gente tem a outra casa também que é alugada, né? Sim, Mas de terreno, a gente almoçou, a gente conversou muita coisa. Aí me Sim. perdoe se eu já estiver errado. sim. Mas já tem 2 terrenos que tu já tem pra construir ou é um Sim, terreno? eu tenho 2 terrenos. Eu tenho um terreno no pé da Pedra Grande. Certo. Tá? É mais pra cima, no caso? É um pouquinho mais para cima, Tá. não é dentro do bosque. A gente teria que sair ali embaixo, onde nós Tá. entramos. Ela fica na avenida aqui, 2 quilômetros para Tá. frente. E tenho esse terreno embaixo aqui, que não é esse Tá, bem pertinho. diretamente. É aqui, é vizinho aqui, na Uhum. diagonal aqui. Certo. Que vai ser uma casinha também na mata. Ele faz um zigue-zague, ele sobe. É um terreno em aclive, porém, eu entendo que não é o ideal, né? Mas para construção, mas ele já tem um platô. Que é Então, parecido com aqui, ele né? é muito legal porque você tem a rua é na parte de baixo e a casa fica alta no meio das árvores. Sim. Então você vai ter total privacidade. E me fala uma coisa, aí uma curiosidade minha em relação ao negócio. Né? Tu tem demanda pra ter uma outra casa lá, de também aluguel por diária ou não? Tem. Tem demanda? Tem, Legal. Porque isso é uma coisa que eu pergunto pra minha mãe, sabe? Ela faz, eu quero fazer umas 15 kitnets. Eu faço, tá, mas tem gente pra Sim. alugar? Ela, não, ó. Sim. Eu tenho uma lista gigantesca, eu não Então, alugo olha, mais que eu não tenho, uma coisa entendeu? que eu vou te falar, por exemplo, você tem demanda? Tem demanda. Nós estamos do lado de São Paulo, as pessoas querem sair da cidade e passar um fim de semana, né, Sim, num lugar legal. agradável. Esse lugar é próximo. Mas assim, ó, a minha ideia hoje com relação ao Airbnb não adianta fazer mais um Airbnb, Sim. tá? Então, Não, tem que criar uma experiência. é isso. experiência. Mas, por exemplo, o ticket que tu vai buscar lá é o mesmo que tu tem aqui? Ou tu vai, ou, sei lá, um exemplo. Ah, vou fazer uma casa que o ticket é um pouco menor. Ou não, o ticket é um pouco maior. O que é que tu Sim. pensou em relação Eu ao produto? vou fazer, a minha ideia agora, tá? Eu tô com ideia de fazer 2 casas, Tá. tá? Ali eu vou fazer uma casa com 2 dormitórios. Tá. E lá em cima eu vou fazer uma casa com 2 dormitórios. Lá em cima é um terreno de 2.725 É metros. gigantesco. Então a minha fazer até ideia mais. dá para fazer 2 casas Sim. e eu pretendo fazer uma casinha na mata, tá? Tá. É uma experiência mesmo para casal, menos pessoas, mas com tudo de bom. Então tu vai ter tickets Bom diferentes, esse Vou é o ter ponto. tickets diferentes, claro, mas para demandas diferentes, Certo. mas sempre mantendo um padrão. Não, né? então, a minha dúvida era só essa, de tipo assim, se tu tava atenta a... Exemplo, né? Se fosse mais barato, eu alugaria mais. Eita, então eu vou fazer aquele produto um pouco mais barato. Ou não, o dinheiro não é um problema, eu vou tentar fazer aquela melhor do que essa para cobrar mais caro. Olha, eu vou te dizer o seguinte, tudo depende, logicamente, da maturidade do anúncio dentro do Airbnb. Legal, Tá? Você pode ter lugares mais baratos que alugam mais, mas você pode ter lugares mais caros que alugam tanto quanto. Sim. Tá? Quando eu comecei a alugar, aquela casa lá, Sim. o chalezinho pequenininho Sim. no outro terreno, era final de ano, Réveillon, tá? E eu anunciei pela primeira vez, eu acabei de fazer na correria para tentar alugar para o final do ano. Sim. Eu anunciei no dia 26 de dezembro, às 11 horas da manhã, achando, agora já não vai dar, porque quem vai viajar no Réveillon Sim, já fechou. Pois no dia 27, às 11 horas da manhã, estava alugado. Sim. E eu tinha alugado num valor maior, porque era ano novo. Sim. E aí, quando eu voltei, aí eu fechei, fui viajar nas férias, deixei tudo fechado. Sim. Quando eu voltei, eu falei, será que eu continuo com esse negócio ou não? Eu vou continuar, eu vou deixar o preço que estava, vou abrir o anúncio só para ver. Mas deixa eu pensar, vou fazer uma pesquisa de mercado para ver quanto que vale a diária e etc. E eu deixei a diária do Réveillon. E eu nunca mais abaixei, porque alugou de novo, e alugou de novo. Ou seja, estava barato. Então, aquela coisa, ele não está tão barato quando você compara com outras casas. Sim. Tá? Mas, não sei, eu acho que essas casas aqui, eu não quero, não é querendo me mostrar nem nada, mas elas têm um apelo diferente,
por conta dessa imersão na natureza, Sim. por conta muito uso da madeira, né? Não, ela tá muito gostosa, E tá você... muito perto de São Paulo, Isso. tá muito perto da mata, Exato. tem a cidade ali do lado, tem Exato. muitas coisas junto, né? Exato. E eu acho até, sinceramente, muito gostoso o fato de a gente não estar lá em Atibaia mesmo. Claro, eu também. Porque você fugiu de Atibaia, eu tô dentro da mata, mas ao mesmo tempo eu tô a 10 minutos de poder comer num restaurante, né? Exatamente, exatamente. Então assim, legal demais. É. Pessoal, a gente vai ter depois outros vídeos com a Sandra pra ficar um negócio maior, né? Melhor, mais organizado. E aí a gente depois grava um outro, Sandra, no outro terreno. Tá Aí bom? depois, se já tiver um projeto, a gente abre o projeto. A gente Legal. fala da viabilidade também que foi pra construir lá naquele terreno. Sim. Enfim, mas vamos por partes. Tá bom. Beleza? Show de bola. Valeu aí, pessoal. Obrigado também, Sandra. Obrigada a você. E em pela breve eu vou marcar oportunidade. uma aula com o pessoal, porque eu acho assim, que tu tem um mestrado aí, um MBA pra passar pra galera aí sobre construir para Airbnb. Tu sabe muito, Sandra, muita coisa. Muito Tanto de obrigada. experiência, como de obra, como de material. A gente falou umas coisas em off aqui que não dá pra falar pra vocês. Então, assim, depois a gente marca uma aula pra galera do Minha Casa Financiada. Tá bom. Valeu, Sandra. Obrigado. Obrigada a você.